Título: A mão errante da floresta silenciosa. O vento uivava entre as árvores despidas, arrastando consigo a chuva fria que açoitava os rostos de Marcos e Javier. A tarde tinha-se tingido de um cinza chumbo, pressagiando uma noite longa e escura no coração da floresta. "Tens a certeza de que é por aqui, Marcos?" perguntou Javier, com a voz trêmula. A água infiltrava-se pelo colarinho do seu casaco, calando-o até aos ossos. "Absolutamente. O meu avô sempre dizia que o ribeiro do Salgueiro Chorão conduzia à cascata escondida. Nunca a encontrei, mas hoje é o dia", respondeu Marcos, com uma determinação que não sentia totalmente. Levavam horas caminhando, internando-se cada vez mais na densidade. A floresta, normalmente tranquila, parecia observá-los com uma hostilidade silenciosa. As árvores, com os seus ramos retorcidos, assemelhavam-se a garras esqueléticas tentando agarrá-los. O ar cheirava a terra úmida e a algo mais, algo pútrido e desconhecido que arrepiava a pele. De repente, Javier parou abruptamente, agarrando o braço de Marcos com força. "O que é aquilo?" sussurrou, apontando para o chão. Entre as raízes de um velho carvalho, a terra remexia-se. Não era um animal, nem a ação do vento. A terra elevava-se e descia com um ritmo lento e deliberado, como se algo estivesse lutando para sair. Marcos aproximou-se com cautela, sentindo um calafrio que lhe percorreu a espinha dorsal. A cada passo, o movimento tornava-se mais evidente. A terra rachou e, com um rangido horripilante, uma mão emergiu da escuridão. Era uma mão humana, mas distorcida e grotesca. A pele, de uma cor cinza doentia, estava coberta de terra e musgo. Os dedos, longos e ossudos, retorciam-se como vermes. As unhas, amareladas e quebradiças, pareciam garras afiadas. "Mas que diabos?" balbuciou Marcos, sentindo o sangue gelar nas suas veias. A mão moveu-se, tateando o chão como se procurasse algo. Arrastou-se entre as raízes, afastando as folhas caídas com uma força surpreendente. "Corre!" gritou Javier, tomado pelo pânico. Ambos puseram-se a correr, tropeçando nas raízes e nas pedras ocultas sob a espessa camada de folhas. A chuva golpeava-os com fúria, cegando-os e dificultando a sua fuga. Olharam para trás, aterrorizados. A mão seguia-os. Desliza-se pela terra com uma velocidade antinatural, aproximando-se cada vez mais. Parecia impulsionada por uma força sobrenatural, por uma vontade implacável. Correram e correram, mas a mão não parava. As árvores sussurravam à sua volta, como se zombassem do seu desespero. A floresta, que antes era um lugar de beleza e mistério, tinha se tornado um pesadelo sem fim. De repente, Javier tropeçou e caiu ao chão, batendo com a cabeça contra uma rocha. Ficou estendido, inconsciente, com a respiração entrecortada. "Javier!" gritou Marcos, parando junto ao seu amigo. A mão aproximava-se. Marcos sabia que não podiam escapar. Pegou nele ao colo e tentou levantá-lo, mas era demasiado pesado. As suas pernas tremiam, os seus pulmões ardiam. "Deixa-me aqui", gemeu Javier, recuperando a consciência. "Salva-te tu, não vou deixar-te", respondeu Marcos, com lágrimas nos olhos. A mão parou a poucos metros deles. Permaneceu imóvel, como se os estivesse estudando. Marcos pôde ver, na palma da mão, uma cicatriz profunda e retorcida, como se tivesse sido amputada de um corpo vivo. De repente, a mão levantou-se no ar e apontou para Javier. Depois, começou a cavar freneticamente na terra, removendo a terra com uma ferocidade desumana. Marcos não entendia o que estava acontecendo. Porque a mão havia apontado para Javier. O que estava procurando? A mão cavou e cavou até que encontrou algo. Era um colar, um velho colar de prata com um pequeno pendente em forma de coração.
O pendente estava coberto de terra e ferrugem, mas Marcos reconheceu a inscrição gravada nele. J.A. Xavier abriu os olhos com surpresa ao ver o colar. O seu rosto empalideceu. "De onde tiraste isso?" perguntou, com a voz trêmula. A mão não respondeu. Limitou-se a estender o colar para Xavier. "Esse colar", começou a dizer Xavier, com os olhos cheios de horror. "Esse colar era da minha irmã. Desapareceu há 20 anos nesta floresta. Nunca a encontraram." Marcos sentiu um calafrio que lhe percorreu todo o corpo. Compreendeu a verdade. A mão era a mão da irmã de Xavier. A mão de uma jovem que havia sido assassinada na floresta e cujo corpo nunca havia sido encontrado. A mão havia permanecido na terra, buscando desesperadamente o colar que lhe havia pertencido em vida. Xavier pegou no colar com mãos trêmulas. Lágrimas silenciosas corriam pelas suas bochechas. "És tu, Lisa?" sussurrou, com a voz quebrada. A mão aproximou-se e acariciou suavemente a bochecha de Xavier com um dos seus dedos ossudos. Depois, com um último movimento lento e deliberado, desvaneceu-se na terra, deixando para trás apenas um pequeno montículo de terra removida. Marcos e Xavier ficaram ali, em silêncio, sob a chuva torrencial. A floresta, já não ameaçadora, parecia guardar luto pela jovem que havia perdido a vida no seu interior. Nunca mais voltaram a ser os mesmos. A experiência havia-os marcado para sempre. Sabiam que a floresta guardava segredos obscuros e que algumas coisas, uma vez perdidas, nunca descansam em paz.